A maioria das pessoas acha que a Babilônia ficou rica por causa do ouro. Que foi o brilho do metal que hipnotizou o mundo e empilhou fortunas como tijolos. Mas ouro é só o sintoma. O reflexo na superfície. O barulho que distrai quem não olha para o mecanismo por trás do balcão. O ouro aparece quando o sistema já está funcionando. Quando a máquina já está moendo trabalho, risco e tempo, e transformando isso em poder. O que eu tenho aqui não é uma lenda de praça pública. Nem uma história polida. É um código. Um conjunto de regras que não precisa de misticismo, só de gente, escassez e ambição. E ele foi escrito muito antes de Rockefeller, Carnegie e Bezos. Antes das refinarias. Antes das siderúrgicas. Antes dos servidores e centros de distribuição. Porque o cenário muda. O método costuma ficar ponto se você quer entender como fortunas realmente nascem, fecha a porta. Não por drama. Por foco. Esse tipo de investigação exige silêncio, e exige que você abandone as versões bonitas. Agora, abra este dossiê. Ele não cheira a papel novo. Cheira a poeira antiga, contrato assinado, e promessa que alguém jurou cumprir, ou não. Meu nome não importa. No meu ramo, nomes só atrapalham. Viram vaidade. Viram distração. Eu não investigo crimes. Eu investigo impérios. Impérios não nascem do nada. Eles crescem quando alguém aprende a fazer o mundo funcionar a seu favor, sem pedir permissão para o mundo. E hoje, o caso tem cheiro de poeira antiga, tinta seca e metal quente. Babilônia. Uma cidade onde o sol castigava a pedra e a noite trazia o sussurro dos mercados. Onde cada troca tinha um preço, e cada preço escondia disputa. Ali, comerciantes escreviam destino em tabuletas de argila. Literalmente. Gravavam números, prazos, garantias. O futuro, naquele lugar, era uma conta a pagar ou a receber. E a riqueza não era sonho. Era método. Neste arquivo, eu vou te mostrar como uma fortuna era construída, passo a passo, no coração do mundo antigo. O que quase todo mundo entende errado sobre essa história. O diferencial estratégico por trás do ouro. E como esse método pode ser adaptado hoje, sem promessa fácil, sem cópia literal. Porque eu já vi esse padrão antes. Em gente que parecia comum no começo, mas estava jogando o jogo certo. Um homem controlou o petróleo como se fosse sangue correndo nas artérias do século. Outro transformou o aço em poder, e poder em influência. E um terceiro fez o mundo comprar sem sair de casa, e chamou isso de conveniência. Mas antes de tudo, existe o ponto de partida. Onde todo império nasce, na escassez. Escassez de dinheiro, de tempo, de margem, de opção. O lugar onde erro custa caro, e por isso revela quem tem método e quem só tem impulso. Babilônia não era apenas uma cidade. Era uma máquina. Uma máquina que transformava água em colheita, colheita em excedente, excedente em comércio, e comércio em poder. E como toda máquina, exigia peças, trabalhadores, canais, escribas, mercadores, guardas, regras. O Eufrates corria como uma veia central. Ao redor dele, homens cultivavam trigo, cevada, tâmaras. Cada colheita era risco, seca, enchente, praga, roubo. E onde a produção, aparece a ponte entre quem produz e quem consome. Intermediários. Compravam, armazenavam, transportavam, revendiam. A ponte sempre cobra pedágio. Babilônia sabia disso. O detalhe é que, ali, intermediar não era improviso. Era profissão. Era estrutura. Era lei. E quando algo vira lei, vira padrão. E padrões são o berço silencioso das grandes fortunas. Você imagina o rico babilônico sentado numa montanha de moedas. Isso é fábula. Riqueza durável quase nunca é tesouro. É sistema. O rico babilônico era um gestor de fluxo. Ele não precisava tocar em todas as moedas. Precisava garantir que elas circulassem do jeito certo e voltassem com diferença positiva. Fluxo de mercadorias. Fluxo de promessas.
Fluxo de risco. E fluxo de tempo. Por que tempo? Naquele lugar, era moeda que ninguém falsificava. Quem dominava o fluxo dominava a cidade sem precisar usar coroa. E aqui entra nosso primeiro personagem. Não como figura histórica específica, mas como arquétipo, um tipo humano que se repete em toda a era. Eu vou chamá-lo de Arkham. Um escriba jovem, inteligente e pobre. Não pobre no sentido dramático. Pobre no sentido real, sem margem de erro. Sem reserva escondida. Sem parente rico para salvar. Sem segunda chance quando a conta vence. Ele registrava dívidas. Via números. Via contratos. Via prazos. E via algo que quase ninguém vê, o padrão. Via quem pagava sempre. Via quem atrasava sempre. Via quem crescia devagar e quem quebrava rápido. E percebeu que certos homens pareciam jogar um jogo diferente, e quase sempre venciam. Foi ali, entre tabuletas e selos, que ele entendeu a verdade central. Quem trabalha duro vive cansado. Quem controla o sistema, vive rico. Não é frase bonita. É diagnóstico. Trabalho duro é combustível. Combustível sem direção só faz fumaça. O ponto de partida de Arkham não era dinheiro. Era acesso. Acesso ao mapa do comportamento humano impresso em números, prazos e garantias. Acesso a quem devia, a quem recebia, a quem atrasava, e a quem sempre ganhava. E quando você enxerga quem sempre ganha, a pergunta muda. Você para de pedir como eu ganho. E começa a perguntar, qual jogo eles estão jogando? Essa é a primeira peça do dossiê. Fortuna não nasce de sorte. Nasce de posição. E posição não é só onde você está, é o que você enxerga dali. Arkham fez o que a maioria não faz. Ele tratou o dinheiro como investigação. Ele não perguntava como eu fico rico rápido. Perguntava o que funciona de forma repetida e por quê. E essa diferença muda tudo. Quem busca rapidez se vende fácil. Quem busca padrão aprende a esperar. Ele começou pequeno. Mas não começou aleatório. Primeira pista: guardar antes de gastar. Não como penitência. Como princípio operacional. Quem gasta primeiro fica devendo para o futuro. E uma vida sem excedente é uma vida sem opção. Ele separava uma parte de tudo que recebia. Pouco, mas constante. A repetição era o segredo. Ele não esperava um mês bom. Ele criava margem à força do hábito. E não falava disso com ninguém. Porque o mundo ri do plano antes de funcionar, e pede explicação quando funciona. A segunda pista veio rápido: guardar não basta. Dinheiro parado era vulnerável. Não crescia, não se defendia, não criava alavanca. Então ele começou a emprestar. Mas com uma regra simples. Só emprestava quando entendia o mecanismo de retorno. Se era comércio de grãos, ele queria ver rota, estoque, comprador. Queria saber se o preço estava subindo, se a estrada era segura, se o transportador era confiável. Se era artesanato, ele queria ver demanda e repetição. Se aquilo vendia uma vez, ou vendia sempre. Ele não acreditava. Ele verificava. A maioria acha que investir é coragem. Arkham entendeu cedo: investir é critério. Coragem sem critério é pressa com roupa de heroísmo. Critério é o que permite dizer não para quase tudo, e sim para o que presta. Claro que ele errou. Emprestou a um homem bem vestido, voz macia, promessas grandes. O tipo que usa urgência como faca, é agora ou nunca. O tipo que te faz sentir esperto por entrar, e covarde por hesitar. O homem sumiu. E deixou só silêncio e uma conta que não fechava. Ali veio a terceira pista. Não importa quem pede dinheiro. Importa quem tem estrutura para devolver. Depois disso, Arkham ajustou o jogo. Exigiu garantias. Diversificou. Formalizou acordos. Protegeu o principal. Porque lucro seduz. Mas o principal sustenta. E, quase sem perceber, ele já não era só um escriba. Era um nó na rede.
ligava produtor a mercador, mercador a transportador, transportador a comprador. Quem está no meio vê tudo passar. E quem vê tudo passar aprende rápido. Agora vem o erro comum. Quando se fala em Babilônia, muita gente imagina ouro, tesouro, algo místico. Como se a cidade fosse escolhida por deuses caprichosos. Mas o motor não era o ouro. Era o que o ouro permitia: confiabilidade. O ouro virou referência, medida, garantia. Uma linguagem que permitia acordo entre estranhos. Aqui está o ponto de virada. Babilônia não ficou rica porque tinha ouro. Babilônia ficou rica porque criou um sistema de confiança escalável. Contratos, registros, padrões, leis comerciais, regras de cobrança, regras de garantia. Uma tecnologia invisível. Uma tecnologia social. E Arca não enriquecia por carregar ouro. Enriquecia por operar esse sistema. O ouro era o placar. O jogo era a confiança. Quando você entende isso, você enxerga os modernos de outro jeito. Rockefeller não foi só petróleo. Foi infraestrutura, logística, controle de gargalos. Carnegie não foi só aço. Foi processo, escala, integração. Bezos não foi só e-commerce. Foi sistema, plataforma, recorrência, hábito. O produto muda. O método não. O código real tem 4 pilares. Primeiro, excedente. Excedente sistemático. Sem depender do humor. Sem depender do mês bom. Sem excedente não existe investimento. Existe sobrevivência. E sobrevivência consome clareza. Arca não esperou sobrar. Ele fez sobrar. Segundo pilar, transformar excedente em ativo. Não era guardar por guardar. Era colocar em movimento com controle. Empréstimos com retorno. Participações. Estoque com giro. Contratos. Dinheiro vira ferramenta quando tem função. Terceiro pilar, reduzir risco com regras. Sem regra, você vira presa. E o mercado não tem piedade. Limites de exposição. Limites de confiança. Limites de concentração. Um erro grande apaga 10 acertos pequenos. Regras existem para impedir o erro grande. Quarto pilar, escalar confiança. Quando o sistema é confiável, pessoas entram. Quando entram, ele cresce. E quando cresce, parece inevitável. É assim que um comerciante vira instituição. E uma instituição vira padrão. Babilônia entendeu isso cedo. Agora, aponte com o presente. Sem fantasia. Você não vai replicar Babilônia. Nem Rockefeller. Nem Bezos. Mas pode adaptar o método. O que se réplica não é o ouro. É o sistema. Primeiro, construa excedente como regra, não como esperança. Excedente hoje pode ser dinheiro, tempo, energia, atenção. Quem não tem margem vive reativo. E quem vive reativo só apaga incêndio. Margem te dá escolha. E escolha é o começo de qualquer construção. Segundo, invista em ativos que geram fluxo, não status. Status brilha, mas não sustenta. Ativo real coloca algo em movimento. Uma habilidade vendável com repetição. Uma audiência que confia. Um produto com dor clara e entrega clara. Uma operação simples com processo. Uma rede de distribuição e parcerias. Isso é estrutura. E estrutura aguenta peso. Terceiro, crie contratos, mesmo que invisíveis. Antes era tabuleta. Hoje é proposta clara, assinatura, recorrência, escopo bem definido, processo de entrega. Quem não formaliza depende de improviso. Improviso funciona, até a demanda crescer. Quando cresce, improviso vira gargalo. Gargalo vira erro. E erro vira perda. Quarto, escala vem quando confiança vira sistema. Confiança não é discurso. É repetição. Repetição de entrega. Repetição de padrão.
Repetição de consistência. É assim que um canal vira máquina. Não por um vídeo viral, mas por promessa bem feita e payoff bem entregue. De novo. E de novo. E sim, eu notei que você chegou até aqui. Isso também é um dado. Atenção é moeda. E moeda não se entrega sem motivo. Retenção é confiança medida em minutos. E confiança é o verdadeiro ouro moderno. Vamos fechar o caso do jeito certo. Sem poesia. Só evidência. Excedente antes do luxo. Critério antes do carisma. Fluxo antes da ostentação. Sistema antes do discurso. Babilônia não teve ouro por acaso. Teve ouro porque dominou o código ponto e esse código nunca foi secreto. Só foi ignorado. Eu fecho o dossiê. A poeira assenta. O som do ouro some. Mas os arquivos continuam. Nomes. Métodos. Padrões. Rockefeller. Carnegie. Bezos. 3 épocas. A mesma lógica. E outros que ainda não gostam de ser mencionados. Porque todo império depende do invisível. E o invisível teme a luz. Este caso está encerrado. Mas o próximo, a gente escolhe juntos. Qual fortuna devemos investigar a seguir?